O que faltou para mim naquela época, Manuel, foi ter o contato com a segurança do trabalho. Uhum. E hoje, passados muitos anos, algumas décadas, e estou há praticamente 14 anos como auditor fiscal do trabalho, hoje eu vejo como a nossa formação é muito deficiente, porque eu vim dessa formação Uhum. acadêmica da área da engenharia, Uhum. tanto no segundo grau quanto no ensino superior. Uhum. E eu não tive os fundamentos básicos de segurança em andaimes. Uhum. Uhum. Eu lembro dos cuidados dos professores, mas Uhum. ensinar os fundamentos básicos Uhum. com relação à montagem, desmontagem de andaimes Uhum. e a utilização do andaime, eu não tive. Uhum. Então eu fui aprender isso de fato quando ingressei na carreira de auditor fiscal do trabalho, Uhum. onde eu tive que realmente estudar normas de segurança, não só normas nacionais como normas internacionais. Quando eu entrei na carreira já tinha internet, o acesso à informação Uhum. é facilitado para todo mundo. Uhum. Uhum. Você consegue fazer uma consulta de como funciona na Alemanha, no Reino Unido, no Japão, nos Estados Unidos, na Uhum. Finlândia, na Argentina, Uhum. no Paraguai. Eu morei em Foz do Iguaçu há muito tempo. Uhum. Uhum. Então, isso todo mundo tem acesso. Uhum. Né? Então, agora, essa formação ela não foi cultural, ela não é cultural no Brasil. Então, por isso que a gente ainda tem muita dificuldade em convencer não só as empresas, como também os trabalhadores, Uhum. de, quando recebe aquele andaime, fazer a montagem correta. A gente está falando da montagem, a gente não está nem falando ainda dos treinamentos de Uhum. trabalho em altura, Uhum. de verificação da saúde do trabalhador para fazer uma atividade em altura, Uhum. Uhum. do equipamento de proteção adequado para o trabalhador fazer aquela atividade, de um Uhum. ponto de ancoragem. Uhum. A gente está falando de pegar um andaime, Uhum. colocar o piso completo no Uhum. andaime, um rodapé, um guarda-corpo, Uhum. uma Uhum. escada de acesso Uhum. e uma tela que impeça Uhum. a queda de material, alguma coisa assim. Uhum. Uhum. E não é isso que a gente vê quando anda na rua por aí. Então a Uhum. dificuldade que a gente tem, a gente tem que mudar essa cultura, a gente Uhum. tem que investir em conhecimento, em Uhum. educação desses trabalhadores e dos empresários que lidam com andaimes, que fazem atividades em altura e precisam, necessitam Uhum. utilizar esse tipo de equipamento. Uhum. É um equipamento, né? Eu sempre falo, Rubens, é um equipamento muito utilizado, né? Não hoje em dia, mas desde sempre, na verdade, né? Porque é um equipamento auxiliar, né? Que permite você chegar num local que você normalmente não tem acesso na altura, né? Então é um local de trabalho, né, temporário, né? Então realmente quando a gente pensa nisso que alguém realmente vai trabalhar, né, vai desenvolver suas atividades lá nesse local de trabalho, realmente a gente começa talvez a pensar um pouco diferente, né? Então é, existe essa muito a responsabilidade, né, por quem monta, né? Deveria existir essa responsabilidade, esse cuidado por montar de acordo com o manual, de acordo com as normas, né? É, e para quem trabalha, né? Para quem trabalha também, né, deveria observar, cuidar também, né? Para ver se foi retirada alguma peça, se tem que fazer alguma adequação, né? Fazer essa liberação da atividade em si, né? É, talvez não deixar isso sempre para o técnico de segurança, né? Que se o técnico não falar nada, tá tudo certo. Não, talvez tenha um pouco mais essa iniciativa, né? Por realmente avaliar se esse equipamento é seguro, né? Porque realmente acontecem muitos acidentes, né, todos os dias, né? Eu já falei isso antes, eu tenho no Google tem uma forma como você consegue colocar como uma alerta, né, de acidentes todos os dias que acontecem pelo país e todo dia acontece algum acidente com andaimes, né? Então realmente, né, é algo muito muito sério, né? Veja que é sério e a gente passa pelo básico, Manuel, né? Que é a questão realmente da montagem, que a gente não tem a cultura de fazer essa montagem. Essa semana que passou eu vi um artigo na internet e uma coisa me chamou muita atenção, foi muito interessante. Era um artigo que falava sobre residências na Itália que custavam 1 euro, ali perto da região de Florença. Uhum. Então era um empresário brasileiro que gostou da região
e aquelas residências estavam sendo vendidas por €1 apenas, e ele estava angariando pessoas para comprar essas residências. Qual que era a contrapartida desse €1? Era reformar essas residências. Reformar. Né? Então eram residências de 500 anos, 600 anos, ou seja, residências muito antigas. E eu lendo a reportagem ali, passando aquela reportagem, num determinado momento eu vi uma foto de uma dessas residências sendo reformadas e um andaime fachadeiro, né, uma residência ali de, vamos dizer, ali 6 metros, né, 2 pavimentos, 7 metros, um andaime fachadeiro muito bem montado, numa região remota, a 100 quilômetros, mais ou menos 100 quilômetros de Florença, ou seja, provavelmente numa região onde não vai ter nenhum tipo de fiscalização, nenhum tipo de cobrança de quem vai, se aquele andaime está bem montado ou mal montado. Sim. E aí você vê a diferença da cultura de um país, né? E a gente está falando do Brasil comparando aqui agora com a Itália, e você pegar um equipamento e fazer a montagem corretamente. Ninguém compra um rack para colocar televisão em casa, vai montar e deixa faltando uma peça, faltando uma gaveta ou faltando uma prateleira. Você compra o rack e você monta ele 100%. Agora, infelizmente, a gente não vê isso com andaime. Facilmente, se a gente sair na rua agora, a gente vai ver algum andaime onde está faltando o guarda-corpo, onde está faltando um piso. Coloca 3 e não coloca o 4º piso, ou coloca, né, quando tem 4 pisos. Sim. Às vezes eu me pergunto, por que não coloca o piso completo, sim, né? Sim. Então é uma questão cultural também, Então você acha né? que é cultural, um pouco mais de conhecimento, mais, não sei, treinamentos? O que você acha, como dá para resolver isso, se você projetar isso daqui 10 anos, se a gente quiser mudar esse cenário um pouco? A gente tem que pensar, Manuel, que tudo passa pela percepção de risco, tá certo? Aquele trabalhador que está em cima de um andaime, se equilibrando num piso único de andaime, poderia até trabalhar no Circo de Soleil, né? Porque ele é um equilibrista, né? Se ele soubesse realmente, se ele tivesse realmente a percepção daquele risco, do que ele está fazendo, ele não faria daquela forma. Então ele faz porque por muitos anos ele já faz daquela forma e sempre deu certo de alguma maneira. Ele faz baseado na necessidade que ele tem de trabalhar. Se o empregador dele locou aquele andaime com um piso apenas, ele não vai questionar o empregador dele, ele vai cumprir as ordens. Então ele vai fazer aquela atividade do jeito que dá, com as ferramentas que ele tem disponível. E com aquilo, e ninguém faz essa atividade achando, ninguém sai para trabalhar, mas achando que vai dar errado o seu trabalho, que vai voltar, que vai se acidentar, vai para o hospital. Sim. Então são uma série de fatores que a gente tem que considerar. Então passa pela conscientização do trabalhador, mas muito mais pela conscientização do empregador. Porque é o empregador que entrega as ferramentas de trabalho. Então, quanto custa fazer a alocação correta do andaime? Quanto que o empregador economiza se ele não alocar a sapata do andaime? Ele aluga sem a sapata, né? Ou ele aluga com 3 pisos e não 4. Qual é a economia dele? Vale a pena essa economia? Né? Então, tudo isso que a gente tem que levar em consideração.